Eu quero pregar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 132. Eu quero falar sobre como construir um lugar para a presença de Deus. Amém? Jesus, no Evangelho de Mateus, quando ele entra no templo e ele encontra o templo com um funcionamento incorreto. Quantos lembram dessa passagem? Jesus entra no templo e o que ele observa é que o centro do templo, o que ocupava a vida central do templo, não era mais a oração, era o comércio. E isso encheu o coração dele de zelo, ao ponto de que os discípulos, quando viram Jesus entrar no templo e revirar as mesas, eles lembraram de Davi. Eles lembraram do Salmo 69, o que está lá no Salmo 69, 9. Davi disse o seguinte: o zelo da tua casa me consumiu. Diga comigo, o zelo da sua casa me consumiu. O que é zelo? Ciúme. Deus consegue ser um Deus ciumento sem ser carnal. O ciúme de Deus não é um ciúme carnal, mas é um ciúme zeloso de que Ele quer a sua propriedade, Ele quer o povo dele como algo peculiar. Quando Deus fala de ciúme, Ele está dizendo assim: eu quero o meu povo para mim e eu não quero dividir eles com ninguém. Eu quero a minha igreja para mim e eu não quero que a minha igreja tenha amores rivais. Eu quero a minha igreja para mim e eu não quero que ela tenha amantes. Deus não quer que você ame simplesmente Ele de todo o coração. Deus quer que você ame Ele de todo o coração, mas ame só Ele. E é isso que Jesus está vendo no templo. Porque o templo, Ele disse, essa casa será chamada oração. Você já parou para pensar que o nome da casa é oração? Você já parou para pensar que o nome dessa casa aqui, na mente de Deus, na opinião de Deus, o nome dessa comunidade é oração? Se o nome dela é oração, isso significa que está falando da identidade dela. As pessoas falam assim: eu não tenho um chamado para oração. Então você não é casa dele. Se não é oração, não é a casa dele, porque o nome da casa dele é oração. É a maneira como Deus define o seu povo. Nós precisamos ter clareza. Nós temos a identidade primária, diga comigo, primária. É a primeira coisa, você nasceu de novo, nasceu para dentro do reino de Deus. Sua identidade primária, seja você jovem, velho, criança, sua identidade primária é ser um sacerdote para Deus. Ai, pastor, será que eu sou apóstolo? Será que eu sou profeta? Será que eu sou médico? Será que eu sou isso, sou aquilo? Você é um sacerdote e está médico. Você é um sacerdote e está pastor. Você é um sacerdote e está taxista, sei lá. Mas a sua identidade primária, você nasceu para dentro do reino de Deus. E a prioridade máxima da vida da igreja é ministrar ao Senhor. Você foi chamado para viver diante da face dEle, ministrando a Ele, amando a Ele, cantando a palavra de Deus de volta para Ele, orando as promessas proféticas de volta para Ele. Esse é o seu chamado, meu amigo. E depois de ter encontros com a presença, Ele pode chegar e falar: agora eu quero que você faça isso comigo. Tem muita gente na igreja fazendo coisa para Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele. Para! Deus não está atrás de trabalhador. Deus está procurando amantes. Amantes trabalham muito melhor do que trabalhadores. Ele está procurando parceiros. Amigos são coisa rara. E na maioria das vezes Ele vai te chamar para esse lugar e nem sempre você vai ver resultados. Imagina, Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, anda comigo, eu vou te ensinar a chorar. Jeremias, anda comigo, eu vou ouvir sua intercessão, mas eu não vou responder. Eu quero que você aprenda a sentir a dor que eu sinto quando eu olho a idolatria de Israel. Vamos lá. E se eu te dissesse que esse é seu principal chamado e você não está vivendo ele?
Oração na igreja se tornou o patinho feio, escondido dentro de uma salinha pequena. A reunião menos frequentada, a reunião menos valorizada, a reunião que recebe menos recursos, que recebe menos equipamento. E ainda perguntamos por que a nossa cidade não foi transformada. Não é um dom, oração, é uma identidade. E a primeira coisa que você precisa pensar é, se você quer que a sua igreja ore, quantos querem a igreja orando? Imagina, todos os turnos de adoração e oração, reuniões de oração com 100, 200 pessoas. Se nós queremos que a igreja entre coletivamente nesse lugar, nós vamos ter que ter coragem de acabar com o ministério de intercessão. Porque se eu digo que alguém tem um ministério, outros não têm. Mas intercessão não é um ministério, é uma identidade. Cada criança que nasceu de novo ou idoso nessa sala, você é um intercessor. Você foi chamado para se colocar entre duas realidades, entre um Deus santo e uma terra caída, e juntar essas realidades dizendo: venha teu reino. Você é chamado para reconciliar realidades antagônicas, um Deus santo e uma imperatriz devastada pelo pecado. E você entra nesse lugar pelo sangue de Jesus e você exerce o chamado da reconciliação, de reconciliar céu e terra. Se existe uma coisa que você e eu deveríamos estar fazendo, é isso. É juntos entrar nesse lugar, porque essa é a identidade primária da igreja. E foi isso que o rei Davi quis fazer na sua geração. O rei Davi queria colocar o trono de Deus no centro de Jerusalém. Sabe por quê? Porque a base do trono de Deus é retidão, diga retidão, justiça. Nenhum rei fez isso. A arca caminhou pelo deserto, na tenda de Moisés, nos tempos de Juízes. A arca era tratada como um objeto esotérico, um amuleto de sorte. Nos dias de Saul, ela foi desprezada. Mas Davi começou a ouvir falar das histórias de quando Deus vinha sobre uma geração. Quando ele escreve o Salmo 132, ele diz: lembro-me das histórias de Jaar, do campo de Efrata. Eu lembro das histórias que me contaram quando a arca de Deus passava nos lugares. Ele se lembrou de que um dia 50 mil homens olharam para a arca, olharam para o trono de Deus e morreram. Ele se lembrou que um dia colocaram a arca dentro do templo de Dagon e os principados filisteus caíram e perderam a cabeça. Davi tinha memórias do que o trono de Deus era capaz de fazer se ele estivesse habitando no meio do povo. Então ele teve essa brilhante ideia porque ele teve uma revelação inspirada no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa eu buscarei: ficar no templo do meu Deus, olhando a beleza dele, estudando quem ele é. Sabe o que Davi está dizendo? Não existia templo na terra. Tinha a tenda de Moisés, tinha o tabernáculo de Moisés, mas não tinha um templo físico. Davi estava vendo o templo de Deus no céu, a sala do trono, a mesma que João viu, a mesma que Ezequiel viu, a mesma que João, os profetas viram, a sala do trono. E ele estava diante da sala do trono, olhando aquilo, tendo experiências com a beleza de Deus. E ele disse: eu vou reproduzir o céu na terra. Eu vou fazer o que eu estou vendo. Ao ponto de que em 1 Crônicas, no capítulo 29, ele disse que ele recebeu o modelo do prédio, do templo, da casa, a casa de oração. Davi diz: Deus me deu escrito pelo próprio dedo dele. Porque se você quer construir um lugar para Deus morar aqui em Imperatriz, quantos querem isso? Não pode ser do seu jeito, tá? Tem um modelo.
quando a gente olha para os templos, sabe, o templo de Moisés, o templo de Salomão, quando a gente olha para o templo, a gente fala assim, isso é uma cópia da igreja. Não é. É uma cópia do céu. Eles viram o céu e eles falaram, a gente vai reproduzir o céu na terra. Na verdade, a igreja precisa entender que ela precisa voltar para essa planta. E foi isso que Davi fez. Então, o rei Davi diz, Salomão orando, provavelmente seu filho orando, diz, Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez um voto poderoso de Jacó. Não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo. Não vou dar descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até que Deus esteja descansando em Imperatriz. Davi era um homem de aflições. Ele foi afligido pelo próprio pecado, ele foi afligido pelas falhas, ele foi afligido pelo Senhor. Mas a maior aflição de Davi é que ele olhava para a cidade dele e Deus não estava morando lá. Davi foi ferido por saudades de uma coisa que ele nunca viu. Você sente saudade de Deus? Você sente saudade de uma dinâmica da presença que você nunca viu na vida? Eclesiastes 3:11 chama isso de eternidade. Deus pôs a eternidade dentro do ser humano e o ser humano fica vivendo a vida tentando preencher o que é eterno com aquilo que é efêmero. Quando eu tiver um próximo carro eu vou ficar cheio. Quando eu tiver a próxima férias eu vou ficar pleno. Quando eu ganhar o próximo 1 milhão, agora sim. E todos os dias Davi, um rei cheio de riqueza, cheio de cavalos, cheio de ouro, cheio de pessoas para liderar, com exércitos. Todos os dias Davi dizia, não, está bom. Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando ele achar um lugar para reclinar a cabeça. Eu estou cansado de culto domingo. Eu quero saber o dia em que ele vai aparecer na minha cidade. Avivamento é quando Deus se muda para a sua cidade. Imagina se Deus se mudar para a Imperatriz, 10 dias. De Malicuia, Deus sendo totalmente Deus. Alguém precisa fazer o voto. Eu não vou dar férias para minha vida. Eu não vou deixar o espírito dessa era me cegar. Eu não vou ter o espírito da igreja de Sardes, que diz que parece estar vivo, mas está morto. Eu não vou deixar o espírito de Laodiceia me pegar. Laodiceia, morno, sabe o que é morno? Médio, crente médio. Você nem é da balada e nem é do poder de Deus, você está no meio. Você dá o dízimo, mas você é café com leite, você não vale nada. Eu não vou ser mediano. Eu vou ser tomado pelo anseio de construir o lugar para a presença de Deus. Meu objetivo é que 5 pessoas peguem esse vírus hoje. 5 pessoas é o suficiente. Davi pegou esse propósito e infectou uma geração de jovens com isso. Porque ele não conseguiria construir um lugar para a presença de Deus sozinho. Porque Deus quer fazer algo coletivo nesses dias. Deus quer fazer algo coletivo nessa igreja. Não se trata da sua vida, não se trata dos seus pedidos, não se trata das suas petições. Se trata do anseio eterno de Deus de habitar entre os homens. Meu amigo, se a Bíblia fosse uma música, ela teria um refrão: Deus quer habitar entre os homens. Mas pastor, isso é heresia, o Espírito Santo já habita em mim. É verdade, o Espírito Santo habita em nós, mas ali fora ainda tem uma geração quebrada. Sabe por quê? Deus não veio ainda do jeito que ele deve vir. E o Novo Testamento fala em Efésios capítulo 2, que a família de Deus está construindo um lugar para a morada dele. Paulo, em outra ocasião, ele fala para a igreja, para coletivo: vós sois o templo do Espírito Santo. E ele usa aquele versículo que a gente usa para falar de casamento: não se coloque em julgo desigual.
Sabe o que era o jugo? Era quando você põe o ombro de baixo, sabe o boi? Vocês trabalham aqui bastante com agronegócio. Tem o boi que carrega aqui o jugo. Ele está dizendo, tem gente que não está construindo junto. Não está colocando o ombro debaixo da construção. Porque o restante do texto ele está dizendo, qual é a comunhão que existe entre o templo e os ídolos? Qual é a comunhão que tem entre trevas e luz? Nenhuma. Porque eu habitarei no vosso meio. Eu serei o seu Deus. Vocês serão os meus filhos. Então, igreja, vamos juntos colocar o ombro debaixo da construção. Para que não haja julgo desigual. Para que não fique pesado para um nem para outro. Mas o que é isso? Construir um lugar para a presença. Construir um lugar para a presença de Deus significa qual é o limite máximo que a gente pode experimentar da glória e da presença de Deus na nossa geração. Davi estava dizendo, Deus, qual é o máximo que eu posso ter da sua presença aqui na terra, na minha geração? Você acha que você já chegou no limite máximo que você pode ter nessa região? Quantos acham que sim? Sim ou não? Sim ou não, gente? Deixa eu te contar uma história. Em 1998, Pensacola, Flórida. O Espírito Santo caiu no Dia dos Pais, numa Assembleia de Deus. A glória de Deus desceu tão forte nessa cidade. Os cultos começavam 7 da noite. 3 da manhã, tinha 5.000 pessoas na fila. Qual foi a última reunião que você vê em Imperatriz assim? No país de Gales, os jogadores de futebol não conseguiam entrar em campo, porque no vestiário eles eram tomados de convicção de pecado e ficavam chorando até um pastor chegar e conduzir eles à salvação. 3 anos e meio sem ocorrência policial. Por quê? Deus se mudou para Gales. Você já viu isso na sua geração? O problema é que a gente está traçando falsas linhas de chegada. E a gente está chamando de avivamento o que não é avivamento, porque a gente nunca viu avivamento. Avivamento não é um culto animado com jovens pulando, guitarras, timbres, luzes, isso não é avivamento. Avivamento não é nem uma igreja com muitos dons espirituais. Os dons são muito importantes, mas a igreja de Corinto tinha todos eles, mas era imoral. Avivamento também não é quando a igreja cresce numericamente. Uma igreja pode crescer numericamente sem avivamento. Avivamento não é uma campanha evangelística num estádio com um evangelista. Todas essas coisas podem acontecer dentro de um avivamento, mas não define um avivamento. Avivamento, meu amigo, é Deus se mudando para a Imperatriz. Avivamento é a glória física de Deus tocando o chão da terra. Deus é espírito, mas ele não é imaterial. Nós temos uma mente tão grega, tão plasmática, que a gente não consegue entender a presença física de Deus. Pergunta para o rei Salomão. O rei Salomão ora na construção do templo. Deus, eu sei que você não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem o céu do céu pode te conter. Salomão foi muito assertivo. Ele estava dizendo, sua onipresença. Você está comigo aqui? É que eu estou agitado. Ele está dizendo, a onipresença de Deus não cabe em lugar nenhum. Não cabe nesse prédio, não cabe nem no primeiro e no segundo céu. Só que no mesmo lugar, Salomão ora. E o fogo de Deus cai. E o templo é cheio de fumaça. E os sacerdotes não conseguiam entrar. Por quê? 2 corpos. Você estudou física, gente? 2 corpos não habitam no mesmo lugar. Deus estava tão dentro do prédio que o sacerdote não conseguia entrar, eles caíam. Existe a glória subjetiva de Deus. Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, Ele está no meu interior. Isso é maravilhoso, eu posso ter comunhão com Jesus, tomando banho, tomando café dentro do carro. E você vem numa reunião, o irmão sai chorando, sai tocado. E na mesma reunião você parece que ouviu só um quadrinho da Turma da Mônica. Por que isso acontece? Porque isso é a glória subjetiva. De repente esse irmão está mais sensível a Deus, sensível porque tem orado, tem jejuado, está lendo a palavra, ele está mais sensível.
E a outra pessoa, não é que ela não ama Deus, mas ela está atravessando momentos de dificuldade, pressão emocional, financeiro, então ela não está sensível. Mas a glória objetiva de Deus, Deus vem, e até os inimigos de Deus vão saber que Ele está ali. E Yahvé chamar. A pessoa mais dura dessa cidade, ou salva, ou morre. Não vai dar para ficar neutro. Você está comigo? Foi isso que Davi quis. A casa de oração é o lugar terrível que Jacó viu em Gênesis 28. A primeira vez que aparece a palavra casa de Deus na Bíblia, ele diz: a casa de Deus é uma porta do céu, onde anjos sobem e descem interagindo, trazendo comunicação divina. As pessoas deveriam entrar nas nossas reuniões e falar: uau, este lugar é terrível, Deus está aqui. Mas a gente pode ir embora hoje satisfeito com 3 músicas rápidas e 2 lentas. E bora para o próximo culto domingo. Alguém está aqui? Eu vim aqui perturbar a sua vida, tá? Eu vim aqui te tirar da zona de conforto. Eu vim aqui fazer com que você pare de reclamar da vida. E comece a se envolver com os propósitos de Deus. Como que isso é construído? Começa com algo individual. Davi falou no Salmo 131. Meu coração não é arrogante, nem os meus olhos altivos. Eu não estou atrás de coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Eu acalmo e sossego a minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é a minha alma como essa criança. Ó Israel, ó imperatriz, põe tua esperança no Senhor agora e para sempre. Você tem noção? Davi está dizendo: como uma criança desmamada, eu te quero, Deus. Ele está dizendo: eu não te quero mais, mãe, pelo leite que você pode me dar, porque eu já não mamo mais. Eu não te quero, Deus, por aquilo que você pode me dar. Eu te quero porque te quero. Deus, você é um fim em si mesmo. É isso que Davi está falando. A maioria de nós usa Deus como um meio para alcançar um fim. Deixa eu te contar uma coisa. No céu está tendo uma oração de fascínio. Os 4 seres viventes estão no céu agora, porque eles não estão entediados. Eles estão olhando para algo fascinante no trono por séculos e séculos. E eles não estão fazendo isso porque eles querem avivamento. O céu não precisa de avivamento. Eles não estão fazendo isso porque eles querem a cura de um parente. Eles não estão fazendo isso porque eles querem saneamento básico. As ruas são de ouro. Eles não estão fazendo isso porque eles querem ver algum outro querubim salvo. No céu eles estão orando porque eles viram beleza. Beleza te fascina. Tudo que te fascina te faz ficar preso. Um filme belo, uma música bela, você fica ali horas e horas. Foi isso que Davi quis fazer. Eu quero pegar gente fascinada com Deus, não porque Deus pode dar alguma coisa em troca, mas porque Deus é um fim em si mesmo. E se eu encontro tudo. Deus é uma plenitude que esvazia. Você encontra Ele e você fica pleno. Uou! E ao mesmo tempo que você encontra, o próprio Deus abre um novo nível de fome. E você fica vazio de novo.
Por que falta fome para você? Porque você falta encontrar Ele. Você encontra e fica, Ele abre um outro vazio do tamanho dele. E você tem um outro encontro com Ele. E Ele te dá estações de espera. Ele amplia a separação. Ele te leva para a estrada do tédio. Ele te leva para a estrada da sequidão. Ele te leva para a estrada do deserto. E Ele faz isso de propósito. Para quê? Provocar em você busca. Pensa comigo, se Deus te desse tudo o que você pede hoje. Primeiro que você não ia aguentar. Segundo que você nunca mais voltava a buscar Ele. Por quê? Terceiro, você é um egoísta e não sabe disso, então estou aqui para te dizer que você é. Eu te quero não porque você pode me abençoar, Deus. Eu te quero porque você é a bênção. Por último, isso não se faz sozinho. O Salmo 133, ele diz, quão bom e quão agradável os irmãos viverem unidos. A gente lê esse versículo e acha que tem a ver com comer pizza hoje à noite. Comunhão é comer pizza. Comunhão não é comer pizza e comunhão não é relacionamento. O que o texto está dizendo é que existe um tipo de vida de igreja tão unida ao ponto de que Deus vai ordenar a bênção. O último versículo ele diz o seguinte: ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Imagina reuniões de oração onde a gente não pergunta, Deus, qual é a sua vontade? Deus é que pergunta, o que vocês querem que eu faça na cidade hoje? Porque eu vou ordenar a bênção. Porque vocês se tornaram um. Atos 1,14, quando os discípulos foram esperar o Espírito Santo, diz que eles estavam unânimes em oração. Diga, unânime. Sabe o que é unânime? É um grupo de pessoas zeloso por uma só causa. Sabe, a palavra grega homotumadon significa unidos no mesmo zelo. Juntos nós queremos Deus aqui agora. Deus não pode resistir a um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma causa coletiva. Qual é a causa coletiva desse povo? Nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Nós não viemos para um espetáculo, nós não viemos ver uma banda tocar, nós não viemos ouvir uma preleção, nós viemos juntar o nosso vazio e dizer, Deus, aqui está o nosso vazio, cai sobre nós agora. Avivamento não é a reunião de plenitude, avivamento é a reunião de gente quebrada, dizendo que está quebrada. Porque avivamento é admitir que está morto. Vocês têm coragem de levantar as vozes para Deus juntos hoje e falar, Deus, essa comunidade está morta, sopra vida. Não, a gente prefere ficar falando dos nossos feitos. A gente prefere ficar falando do que está funcionando. A gente prefere ficar feliz com o arrepio da conferência. Tem mais. Tem um lugar que a gente não entrou ainda. Tem um pão que a gente não provou ainda. Fome é feio, meu amigo. Fome é admitir que você está sem nada. Sabe, chegar para alguém, fome física, e falar, imagina você chegar para o irmão e falar, eu estou com fome. Eu estou uma semana sem comer. Isso é humilhante. Demonstra fraqueza, demonstra perda. Eu não tenho comida em casa, eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, estou bebendo água com farinha, eu estou com fome, pastor. Isso é humilhante. Deus, eu estou com fome, porque eu não estou comendo, eu não tenho tido aquilo que está liberado para ter, porque eu estou petiscando Netflix, eu estou petiscando Instagram, eu estou petiscando atrás de likes e mais likes. Eu estou petiscando ter um tapinha nas costas e ser reconhecido. Davi não, ele estava atrás das malhadas, jovenzinho, rejeitado pela família, rejeitado pelos pais. Quando o profeta chega para ungir, ele está lá fazendo o serviço que ninguém queria fazer.
nesse lugar ele estava nutrindo o coração dele com a única coisa necessária. Imagina gente unida fazendo isso. A palavra quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, no original significa construir, diga construir, debaixo do mesmo teto. É uma analogia ao casamento. Quem tem um casamento longo sabe o desafio de construir uma vida debaixo do mesmo teto. Quando você casa, você se torna uma só carne no fato legal. Mas você só vai ter a experiência de uma só carne na medida que você vai tendo comunhão com a sua esposa. Legalmente vocês são uma só carne, estão comigo? Mas falta ter a experiência de ser. Será que vocês são um? Ou será que vocês estão comungando com a nuca um do outro aí? Não tem como construir sem família. São as famílias que vão construir. Não é jovem mochileiro, não é só missionário integral, não é só para adolescente, são para famílias. Quando Davi ordenou os homens que iriam construir, ele falou: Asaf, Emã, Gedutum, pega os seus filhos. Quando Joel fala do avivamento, ele fala: vossos, vocês não sabem? Come on. Vocês precisam decorar Joel 2:28. Vossos filhos profetizarão. É como se Joel tivesse diante de muitos pais. Quem é pai aqui? Pai homem, não é mãe não. Pai. E ele falasse: pais, por que vocês não estão liderando a mesa da casa de vocês? Não vai ter igreja gloriosa sem família gloriosa. Não vai ter família gloriosa com um monte de homem banana e frouxo. Você vai ter que receber a palavra de Elias. O espírito de Elias vem para converter o coração do pai para o filho. Então você está indo aqui, ministério, trabalho, dinheiro. E a palavra profética, BUM! Te acerta e você volta para o filho, e você ajoelha, e você olha nos olhos dele, e você pede perdão, e você joga futebol, e você passeia, você pega a sua menina de 15 anos, e vai ser o primeiro a levar ela para jantar. Você estabelece o padrão de um homem, porque ela vai olhar para você para escolher o marido dela, e você pega a mesa do café da manhã, abre as escrituras, e começa a pastorear a sua casa. Você começa a treinar os seus filhos e para com esse negócio de botar seu filho na escolinha e botar a igreja para discipular seu filho. A escolinha é uma ferramenta a mais, não pode ser a ferramenta. Com famílias quebradas, não vai ter lugar para a presença de Deus. Vamos lá. Talvez hoje seja o dia de você pedir perdão para sua esposa, para o seu filho. Talvez hoje você vai começar a levantar um altar de culto doméstico, semanal, todo dia, não sei. Essas são as duas coisas que eu peço a Deus na minha vida. Deus me faz um homem da presença. Deus não me deixa fracassar com meus filhos e esposa. Eu não quero ter uma agenda cheia de viagens e o meu filho não te amar. Eu paro tudo, Deus. Completamente tudo. Porque o que Deus vai fazer, o odre do avivamento é família. Várias famílias saudáveis se reunindo com outras famílias saudáveis, fazendo uma causa coletiva. Não é família por família, é família porque o propósito e o odre de Deus é família. Faz sentido para você? Quero orar por você, então fique de pé. Levante suas mãos como se fosse receber um presente do Pai. Onde você estiver.
Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Eu só quero te dizer que tudo isso que eu preguei, você não consegue viver. Você consegue se render. O que te faz viver é Ele. O ministério da palavra tem um objetivo: não dizer o que você tem que fazer, mas fazer você olhar para o que Cristo fez. Cristo te conquistou na cruz, Cristo te amou primeiro, Cristo te desejou, Cristo quer que a sua família seja restaurada, tudo é Ele. A única coisa que você fala: Deus, eu me rendo, eu não tenho forças para isso. Deus, eu me rendo, muda meu coração. Deus, eu me rendo, põe um fogo no meu interior que eu nunca tive antes. Deus, eu me rendo, eu quero ver a sua glória cair sobre esse lugar. Deus, eu me rendo, eu não tenho nem força para render. Mas eu quero ser sincero, Deus, eu estou tão opaco, tão seco, tão mal. Agora mesmo eu te peço, Espírito Santo, gentilmente, toca essa sala inteira. Começa nos homens, Senhor. Põe um fogo agora nos homens, põe um fogo nesses homens. Espírito de convicção e arrependimento venha sobre os homens dessa casa. Põe lágrimas nos olhos. Põe toca onde nenhum homem pode tocar. Vai aonde nenhum homem pode ir. Espírito Santo, eu te peço gentilmente, move a casa, move essa casa, move a casa, move dentro dessa sala agora mesmo. Nós te damos espaço, Espírito Santo. Se você é um homem e está sentindo o toque de Deus na sua vida, eu queria que você viesse à frente, que os seus desafios são os meus desafios, ok? Se você está sentindo o toque de Deus para ser um homem em chamas, uma pessoa que vai queimar por Jesus, Deus está movendo lágrimas nos seus olhos, Deus está movendo no seu interior agora mesmo para você ser um provocador de fome e sede na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Se seu marido está aqui na frente, você pode vir orar por ele também. Falar: eu te libero para você ter fome, eu te libero para você ter sede. Pode pôr as mãos e ver. Estamos construindo aqui, Senhor, um altar de pedras vivas. Meu Deus. Tem mais espaço aqui, gente. Pode vir mais para cá. Vamos ministrar uns aos outros aqui. Senhor, dá a eles o anseio de construir um lugar para a presença de Deus. Que o voto de Davi consuma a vida desses homens. Que eles se comprometam em construir um lugar ao redor da presença. Meu Deus! Tira a dureza, tira a frieza, tira a passividade, tira a impureza. Move espírito de vida. Restaura o altar para que o fogo caia, Senhor. Mais fogo, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. O zelo da tua casa consuma. Você que está atrás, comece a orar em outras línguas. Não fique como espectador. Vamos orar no Espírito.
Levante as suas mãos, comece a orar, comece a orar. O que está acontecendo aqui, nenhum homem pode produzir. Onde as famílias são restauradas na presença, o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção dele. Levante a sua voz, levante a sua voz. Um lugar para ti, Senhor, nessa cidade, nesse bairro, nessa igreja. Começa com as famílias. Que o zelo da tua casa consuma nosso coração. Que o zelo pela sua presença. Vamos lá. Deus é o Deus da segunda chance. Eu amo a segunda chance. Ele está te dando outra chance de se apaixonar de novo. Remover as cinzas do seu coração para que o fogo queime. Ele está te dando essa chance de novo, para você ser ferido com o voto do Salmo 132, de se tornar um homem que vai infectar sua família com fome pela presença. Eu te entrego, Senhor, toda a honra, a glória, todo o louvor para sempre, sempre. O Senhor é digno de tomar cada um desses irmãos. O Senhor os comprou para que eles fossem pedras vivas que constroem um lugar para a presença. E isso precisa começar na mesa do jantar, na mesa do café. Porque nós não estamos atrás de uma performance, estamos atrás de realidades que fluem de dentro das nossas casas. Então a minha oração é: você é digno desses homens, dessas esposas, dessas casas. Que cada casa se torne um lugar amplo para os órfãos, para os jovens, crianças quebrados, que vão entrar nas nossas salas e vão ver a real presença de Deus nos casamentos. Que isso aí pode ir para uma sala de oração, porque então é a realidade da vida diária. É a realidade da vida entre domingos. Famílias que queimam. Famílias que queimam. Famílias que queimam. Famílias sacerdotais que queimam. Essa é a sua honra, Senhor. Em nome de Jesus. Você capturou todo o meu ser. Não há outro lugar onde eu queira estar. Aleluia. Você fascinou. Levante suas mãos aos céus. Comece a agradecer Jesus. Comece a agradecer a Jesus por essa manhã. Plantou saudades dentro do Obrigado, Senhor. meu coração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Você Obrigado pelos frutos que virão. Obrigado pelos frutos que virão. Que o amor do nosso Senhor nos acompanhe durante toda essa semana.
agir. Que a graça de Jesus esteja sobre nós e que o Espírito Santo nos santifique para a honra e a glória de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe e até domingo que vem. Não entrarei na cama em que durmo, não descansarei os meus olhos até encontrar um lugar pra você descansar.